Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática. Estamos aqui para nos preparar para a avaliação do SAEB. Você, estudante do 9º ano, assista essa aula até o final. Pessoal, hoje nós vamos falar do descritor 25. Então vamos lá conhecer qual a habilidade esse descritor quer da gente, tudo bem? Descritor 25. Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Veja bem, na verdade, nós vamos trabalhar com as operações básicas envolvendo os números racionais. Quais são os números racionais mesmo, professor? Números racionais, aqueles números que podem ser escritos em forma de fração. E ele inclui os números naturais, os números inteiros, tá certo? As dízimas periódicas. Mas isso a gente vai entender melhor quando a gente começar a operar com esses números. Então, vamos lá para a nossa primeira questão de hoje. Questão número 1. Na resolução das operações indicadas em 2,52 mais 0,6 menos 0,12, obtém-se. Temos a opção A, B, C, D, 1, 2, 3 e 4. Veja bem, nessa operação nós vamos trabalhar com adição e subtração. Só que qual é o diferencial? O diferencial é que nós estamos trabalhando com os números racionais. Ou seja, neste caso está aparecendo números com casas decimais. E aí eu preciso saber a organização. Como eu tenho uma adição e uma subtração, eu vou optar em resolver a adição primeiramente. Tudo bem? Então, quando eu for armar essa adição, eu tenho que tomar um certo cuidado. Qual cuidado, professor? Na hora de armar essa operação, eu preciso organizar vírgula embaixo de vírgula. Vocês observam bem que o 2,52 possui duas casas decimais após a vírgula. E o 0,6 apenas uma casa decimal. E no 2,52, eu tenho 2 como número inteiro. E na parte de 0,6 eu não tenho a parte inteira, mas eu tenho um zero. Então eu preciso me organizar, colocar a vírgula embaixo de vírgula para que eu possa fazer essa operação corretamente. Vamos lá? Armando aqui eu tenho 2,52 mais 0,6. Quando eu vou somar, eu não tenho ninguém para somar com o meu primeiro 2 que está à direita, então eu vou conservar. Quando eu faço a soma de 5 por 6, eu obtenho o resultado número 11. Eu mantenho um, né? E elevo o outro, um lá para cima do 2, que está na minha parte inteira. Resolvendo tudo isso, eu tenho 3,12. Está vendo o cuidado de colocar vírgula embaixo de vírgula? Se você não tivesse feito isso, tivesse colocado o seu 6 lá embaixo do meu primeiro 2 à direita, eu teria uma resposta totalmente diferente da que eu obtive. Então, tem que tomar cuidado e se atentar a isso aí. Terminei, professor? Ainda não. Eu agora vou fazer a minha operação de subtração com o total dessa adição. Tudo bem? Mesma coisa para subtração. Colocar vírgula embaixo de vírgula. Vai ficar como? 3,12 menos 0,12. O que aconteceu, pessoal? Eu tenho 2 menos 2, que deu 0, 1 menos 1, que deu 0, desci a vírgula e tenho 3 menos 0, que dá 3. Então, deu 3,00. Pessoal, no número decimal, os zeros à direita da vírgula não vai fazer diferença. Ou seja, nós vamos ter a resposta alternativa C, o número 3, que é um número inteiro e que também é um número racional. Deu para entender? Então, a gente trabalhou com números racionais, chegou no resultado de um número inteiro, que também é um número racional. Tá? Então, a gente precisa se atentar a isso aí. Vamos lá, que eu tenho mais uma questão para hoje. Questão número 2 de hoje. O valor da seguinte expressão numérica é... Vou mostrar para vocês aí a minha expressão. Agora eu estou trabalhando com frações. Eu tenho 2 sobre 5, ou 2 quintos, menos 1 décimo, mais 0,2, ou 1 sobre 10, né, pessoal? Resumindo, eu tenho uma operação, só que agora os números apareceram para mim, os números racionais, eles apareceram em forma de fração. Apareceu 2 em forma de fração e 1 em forma decimal. E agora, professor? Pessoal, eu tenho que lembrar da regrinha de operações com frações.
Na adição e na subtração, o que eu olho? O meu denominador, a parte de baixo. A parte de baixo é diferente. Então, se a parte de baixo é diferente, eu preciso igualar. Ah, igualar como, professor? Vou colocar um número lá aleatório? Não. Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dos meus denominadores. E quem são meus denominadores ali, pessoal? Nós temos o número 5 e 10. Eu vou fazer a demonstração para vocês de como se tira o mínimo múltiplo comum. Então, se você esqueceu, agora você vai lembrar comigo, tá bom? Então, vou demonstrar aqui para vocês. Eu coloco 5, separo com uma vírgula e escrevo o número 10. Vamos colocar ali um traço para a gente dividir isso aí. Então, mínimo múltiplo comum, nós vamos fazer uma divisão desses números. Por quem? A gente começa a fazer essa divisão pelos números primos, do menor para o maior, para que você tenha uma ordem mais tranquila, para que você consiga resolver e achar o resultado esperado, tudo bem? Então, eu vou olhar qual o menor divisor de 5 e de 10. O 1 não conta, né, pessoal? Então, dos números primos, o menor divisor de 5 e 10, nós temos o número 2. Mas, professor, o 5 não dá para dividir por 2, não tem problema. Eu conservo o 5 e faço o quê? Pego 10 e divido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Então, agora eu tenho o número 5 e o número 5. Neste caso, eles só podem ser divididos por ele mesmo, pelo 5, que também é um número primo. Então, quando eu divido 5 e 5, eu chego ao esperado, que é chegar a resposta 1 dos dois números. A divisão não tem mais por onde seguir. Então, neste caso, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso dividir por mais ninguém, eu só preciso multiplicar os meus números primos lá que eu utilizei. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 5, que vai ser quanto? Vai ser 10. Então, a partir de agora, os meus denominadores vão ser 10. Terminou, professor? Não, tem que ter um pouquinho de calma, colocar 10 embaixo de todos os denominadores, lembrando que na minha expressão eu tenho um 0,2 que não tem denominador. Então, eu vou considerar o denominador dele como 1. Se não tem denominador, o denominador dele é 1. Tudo bem? Então, eu tenho uma subtração e uma adição. O que eu faço? Coloco, né? Vou colocar nos meus 3 denominadores o número 10 e vou fazer o quê? Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, tá bom? Então, vamos lá. 10 dividido por 5, eu tenho 2. 2 vezes 2, eu tenho 4, correto? Vou manter o meu sinalzinho aqui de menos, né, de subtração, e vou continuar. 10 dividido por 10 é quanto, pessoal? É 1. E 1 vezes 1? Continuo com 1, correto? Vou manter o meu sinal de adição e estou indo lá para aquele meu 0,2 que não tem denominador. Se não tem, eu não posso esquecer que o denominador dele é 1. Vamos lá, então? 10 dividido por 1 é 10. E 10 vezes 0,2? 10 vezes 0,2 é igual a 2, pessoal. Agora, como eu igualei os meus denominadores, eu consegui lá o meu novo resultado para os meus numeradores, eu posso operar corretamente, porque na adição e subtração de frações, quando o denominador é igual, a gente só conserva. Então, eu vou conservar o 10 e vou trabalhar lá só com o meu numerador. Então, vamos lá, pessoal. 4 menos 1, 3. E 3 mais 2, 5. Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho 5 décimos. Ah, professor, mas não tem essa opção de resposta. Tranquilo. Eu tenho 5 décimos que eu posso simplificar, porque eu tenho um divisor em comum entre o 5 e o 10. Qual o maior número que eu consigo dividir o 5 e que eu também consigo dividir o 10? O próprio número 5. Então, dividindo 5 por 5, eu tenho quanto? 1. E 10 por 5? Eu tenho 2. Logo, eu tenho uma fração meio, 1 sobre 2. Ou seja, a minha alternativa correta vai ser a alternativa B. Entenderam? Então, continue praticando as operações com frações, porque é muito importante, tem bastante regrinha para a gente memorizar, tá bom? Vamos embora para a nossa última questão de hoje? Questão número 3. A professora de Paulo pediu-lhe que resolvesse a seguinte expressão. 0,2 mais 0,8 ao quadrado mais, entre parênteses, 0,25 mais 2,75, fechou parênteses e dividiu por 3. O resultado dessa expressão encontrada por Paulo é igual a, e aí eu tenho as minhas 4 opções. Então, pessoal, não vou nem tentar adivinhar, né? Isso aqui não é uma questão de adivinhar ou de dedução. Eu tenho que fazer a operação, tá certo?
Então, o que eu vou ter que fazer? Pegar a minha expressão numérica e lembrar, eu já passei isso para vocês na aula anterior. Do que eu resolvo primeiro numa expressão numérica? Essa expressão eu tenho potenciação, eu tenho divisão, eu tenho parênteses, né? Então, se eu tenho esses símbolos, eu tenho que lembrar o que eu resolvo primeiro. Neste caso, o que eu vou resolver primeiro, pessoal? Primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Tá, professor, mas o que eu faço com o resto? Eu vou copiar tudo novamente e vou focar só lá dentro dos parênteses. Poderia resolver algumas coisas antes, professor? Até poderia. Mas vamos fazer passo a passo para que você não se confunda, tá bom? Então, eu vou manter o meu 0,2 mais o meu 0,8 ao quadrado, mas aí agora eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tudo bem? O que eu tenho dentro dos parênteses? 0,25 mais 2,75. Quando eu faço essa operação, lembra de colocar vírgula embaixo de vírgula, senão vai dar errado. Resolvendo isso aí, eu tenho o quê? Eu tenho o número 3. Então, eu vou colocar o número 3 e vou manter o meu dividido por 3. Então, vamos ver o que a gente tem agora nessa linha dessa expressão numérica. Então, eu fiquei com o seguinte resultado. 0,2 mais 0,8 ao quadrado mais 3 dividido por 3. E agora, professor, o que eu resolvo? Na ordem que eu ensinei para vocês na minha aula, eu ensinei para vocês que o importante agora é resolver potenciação e radiciação. Nós só temos potência. Professor, dá para resolver mais coisas? Daria, mas não vamos fazer passo a passo. Vamos resolver somente a potência. Então, eu vou manter novamente 0,2 mais. Pessoal, quanto que é 0,8 elevado ao quadrado? 8 ao quadrado não é 64? No caso do 0,8 ao quadrado, eu vou manter o 0 e vou ficar 0,64 mais 3 dividido por 3. Pronto, já passamos mais uma etapa. O que temos agora? 0,2 mais 0,64 mais 3 dividido por 3. Professor, vou para onde? Divisão e multiplicação. Como eu só tenho divisão, vamos para a divisão. Sempre deixa para o final a adição e subtração. Tudo bem? Então, vamos resolver só a divisão agora. Vamos lá? Ficou como? 0,2 mais 0,64 mais 3 dividido por 3 é quanto, pessoal? Não é 1? Então, agora eu tenho o número 1. Agora eu tenho só uma adição. Ou eu posso resolver tudo direto, porque é adição, ou eu posso operar com dois números e depois com outro. Vamos resolver passo a passo. Então, vamos lá nos números decimais. 0,2 mais 0,64. Pessoal, muito cuidado com isso. Porque o que acontece? Quando eu pego 0,2, coloco lá para mim fazer minha operação, e eu não tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, o meu 2 vai somar com o 6. Então, as pessoas se confundem e somam o 2 com 4. Aí ia falar que era 0,66. Então, não é, tá bom? Então, 0,2 mais 0,64, então eu tenho 2 décimos com 6 décimos. Então, eu tenho 8 décimos. Então, ficou 0,84 mais 1. Somando isso aí, para a gente fechar, nós achamos quem? 0,84 mais 1, que dá 1,84, que é a minha alternativa D. Tá vendo aí? Então, é isso, pessoal. Esse descritor, a gente vai trabalhar com as nossas operações, que a gente já tem hábito de trabalhar. E se você ainda não tem hábito de trabalhar, vamos praticar, para a gente saber nessas sequências o que fazer primeiro. E vamos tomar cuidado com a operação dos números racionais, porque eles podem aparecer em forma de fração, em números decimais, como números inteiros. Mas tomando cuidado, a gente vai fazer isso tranquilamente, tudo bem? Não deixe de assistir as minhas próximas aulas, porque eu estou te esperando. Até lá!